Boa noite. Eu quero hoje aqui trazer uma palavra a respeito de uma mulher que, para mim, ela é o símbolo da sabedoria. Essa mulher, ela simplesmente prova que ainda que um ser humano não mereça o tipo de cuidados, apreços, proteção pelo seu caráter, pela sua dignidade, pelo respeito ao próximo. Mesmo assim, ela defende uma causa. Eu estou aqui falando de Abigail, que para mim é o símbolo da sabedoria. Abigail, esposa de Nabal, aquele homem louco, insensato, que teve a capacidade de negar ajuda a alguém, a saber, o rei Davi, quando o rei Davi, ou quando Davi, na época ainda, tinha protegido todo o seu rebanho, protegido os seus bens de salteadores, de ladrões. E quando Davi necessitou de uma ajuda, de um socorro, Nabal agora diz que não o conhece, não sabe nem quem é o seu pai. Debochou dele, fingindo que não o conhecia, fingindo que não conhecia quem ele era ou quem pertencia a ele. Mas esta manhã, esta tarde, esta noite, eu quero dizer para você que Deus conhece você. Ainda que as pessoas não valorizem quem você é ou o que você fez, quem é a sua descendência, sua família, Deus valoriza você. Quando eu paro para ver esta palavra, esta passagem, eu vejo que aquela mulher ela se dedicou a tomar frente de uma situação que poderia lhe causar morte. Ela foi tomar frente de um homem a qual verdadeiramente não respeitou alguém digno de respeito. Davi, sendo um homem de uma ira grande, ele enfureceu seu coração quando seus moços voltaram e disseram a ele que simplesmente Nabal disse que não ia servi-lo com alimento, não ia dar vinho, não ia dar água, não ia ajudá-lo, porque Davi vinha de uma peregrinação, ele estava fugindo de Saul. Entenda bem uma coisa, Davi estava fugindo de Saul não porque ele era covarde e ele tinha medo de morrer. Davi estava fugindo de Saul porque ele não queria matar o ungido de Deus. E agora ele vindo daquela peregrinação, ele e seus homens, ele pede ajuda a Nabal, ele acampa próximo a Nabal e manda que seus homens fossem até lá pedir alimento. Porque era um direito. Nabal estava dando uma festa, era um período de festa, e na verdade, o que conta ali na história é que quando nós dávamos uma festa, se chegasse um necessitado em nossas casas, nós teríamos que ajudá-lo, nós teríamos que dar o que eles pedissem, porque nós não poderíamos deixá-los sair de mão vazia quando nós estávamos festejando e comendo à vontade. Mas só que Nabal nem isso respeitou. Ele zombou dos homens de Davi e mandou perguntar quem era Davi. Era o pai dele. Ele não sabia nem quem ele era. Davi se enfureceu com esta palavra e voltou. Melhor, Davi se enfureceu com esta palavra e disse a seus moços, seus homens: volte lá. Nós vamos voltar e vamos acabar definitivamente com tudo que está lá. Vamos matar homens grandes. Pode dizer para ele, para Nabal, que nós vamos entrar lá e vamos acabar com todos. Não vai sobrar nada para que ninguém lembre-se de Nabal. Aí é que eu digo para você que entra a sabedoria de Abigail. Aí é que eu vejo que Abigail ela era uma mulher sábia. Quando um dos soldados, dos servos de Nabal, soube que Davi estava vindo com toda essa fúria para destruir todos aqueles que estavam naquele arraial, tanto pequenos quanto grandes, tanto homens pequenos quanto grandes, um dos soldados correu até Abigail e foi falar para ela: viste o que o teu marido fizeste conosco? Você viu o que Nabal fez? Davi esteve aqui, mandou seus homens pedir comida, pedir vinho, pedir água, para que eles passassem mais um período ali naquele acampamento dele. Mas o seu marido não serviu.
O seu marido debochou, falou que não o conhecia, não sabia quem ele era. E agora ele mandou um recado dizendo que está vindo aqui. E todo homem, do menor ao maior, ele vai matar. Ele vai destruir tudo que é nosso por causa do seu marido, Abigail. Imediatamente, quando Abigail soube, ela se prontificou. Diz aqui a palavra que Abigail, ela tomou a frente daquele servo. Ela tomou a frente. Ela já tinha tudo planejado. Quando ela soube do acontecido, Abigail planejou o encontro de Davi. Ela planejou o que falar para ele. Ela planejou como ia chegar diante dele. E a passagem aqui nos diz que Abigail, ela se destaca porque o número de vezes que ela chama Davi de servo é 8 vezes que ela chama Davi de Senhor. E por 6 vezes ela chama a si mesmo de servo. Abigail foi ao encontro de Davi e, sabendo que ele poderia matá-la, ela tomou frente, ela seguiu, ela prostou-se diante dele, caiu nos seus pés e disse: Senhor meu, olhe para mim e faça com que caia sobre mim a sua ira, mas não faça tal mal a esse povo, a esse arraial, por causa daquele homem louco que não sabe o que fala, que não sabe o que faz, que a sua ira seja aplacada em mim. Abigail era inteligente. A história conta que Abigail, ela foi diante dele, ela chamou a si mesma 6 vezes de serva, ela chamou Davi 8 vezes de Senhor. Você acha que cada vez que ela dizia sua serva, Davi olhava para dentro dela e via nela a humildade? Cada vez que ela dizia sua serva, Davi olhava para dentro dela e dizia: que mulher sábia. Cada vez que ela dizia sua serva, Davi olhava para dentro dela e dizia: desse jeito, com tanta humildade, eu vou ter que quebrar essa ira e vou ter que proteger essa mulher. Cada vez que ela dizia meu Senhor, Davi olhava para ela e dizia: ela está me reconhecendo. Ela sabe que um dia eu serei o rei de Israel. Cada vez que ela dizia meu Senhor, Davi olhava para ela e dizia: ela está me respeitando. Cada vez que ela dizia meu Senhor, Davi olhava para ela e dizia: ela não tem medo de mim. O que ela tem é respeito e ela quer me honrar. Ela era sábia demais. Ela soube conduzir o assunto. Ela soube entrar e mudar o assunto. Ei, aonde está a sua sabedoria? Como você tem agido com o seu casamento? Aí você diz: mas pastora, o meu casamento é muito difícil. Meu marido, ele é totalmente um homem sem nenhum tipo de sabedoria. Ele é ignorante. Ele não trata bem a nossa casa, os nossos filhos. Ei, mas será que seu marido é mais ignorante do que Nabal? Será que ele comete ou cometerá coisas piores que Nabal? Se ele for igual a Nabal ou pior que Nabal, eu quero dizer para você, você precisa ser igual a Abigail. Vai para os pés de Deus, vai para os pés do Rei Jesus, chama ele de Senhor. Diga: Senhor, a tua serva, ela não aguenta mais viver esse tipo de afronta. A tua serva não aguenta mais ver esse lar, o nosso lar, totalmente bagunçado. A tua serva não aguenta mais ver tanta humilhação. A tua serva não aguenta mais ver a sua casa do jeito que está. Confessa para Deus que você não aguenta. Diga para o rei: ei, rei, olha para mim. Se for para fazer alguma coisa, que tu venha ouvir a minha voz.
eu estou me despojando, eu estou entregando a bandeira branca em propósito da minha casa, em propósito do meu marido, em propósito dos meus filhos, em propósito, Senhor, desse relacionamento, desse noivado, desse namoro, em propósito desse meu chefe que me persegue, em propósito desses amigos que estão ao meu redor, mas muitas das vezes, Senhor, não age de sinceridade. Ei, chora nos pés do Rei. Clame aos pés do Rei, peça a Ele clemência, peça a Ele misericórdia, peça para que Ele olhe para você com um olhar de misericórdia. Essa hora, eu quero dizer para você, tenha a sabedoria de Abigail para conduzir situações difíceis na sua vida. Na verdade, todo arraial teria que morrer. Na verdade, todos teriam que morrer. Mas Abigail, ela se pôs na frente da morte. Ela se pôs diante da situação difícil. Ela foi aquela que ficou intermediando entre a morte e a vida, entre a esperança e a desesperança, entre o medo e o desespero. Abigail ficou diante da espada de Davi e disse: se for para fazer alguma coisa, faça comigo. Mas não faça mal a esse arraial por causa da loucura daquele homem. Tome a frente, pague o preço. Alguém precisa pagar o preço para que outra pessoa venha se estabelecer. Alguém precisa pagar o preço para que o casamento permaneça. Alguém precisa pagar o preço para que esse filho seja restaurado. Alguém precisa pagar o preço para que esse ministério seja ampliado. Alguém precisa pagar o preço. Mas eu posso te dizer com toda propriedade, esse preço te trará benefício no momento, até chegar aquele momento, como Abigail, a sua cabeça ficou imaginando, eu vou falar isso, isso e isso, eu vou agir assim, assim, assim. Pode imaginar como você vai falar diante de Deus. Pode imaginar, porque Ele sabe muito bem o que vai por dentro do seu coração. Davi imaginava que era assim que era Abigail, mas Deus não. Ele não imagina como você é. Ele sabe como você é. Então, em nome de Jesus, vale a pena pagar o preço pelo seu relacionamento. Vale a pena pagar o preço pelo seu casamento. Vale a pena pagar o preço pelo seu filho. Vale a pena pagar o preço pela sua história. Hoje você chora. Hoje você se desespera. Mas amanhã a história pode mudar. Amanhã Deus poderá fazer por você algo muito maior do que você imagina. Deus abençoe a sua vida. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego, Senhor, o ouvinte desta hora nas tuas mãos. Que tu possa vir, Senhor, e dar, Senhor, a eles condições de ter sabedoria em situações adversas. Ter sabedorias em momentos difíceis. Senhor, eu sei que operando o Senhor, ninguém pode impedir o seu agir. Em nome de Jesus, rompa pelas nossas vidas, Senhor. Traga à existência as coisas que não existem. E que nós possamos, no momento difícil, no momento de dificuldade, usarmos de estratégia e sabedoria para que o Senhor venha operar milagres insondáveis, impossíveis sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Deus abençoe sua vida.